Quando a gente vai ficando mais, não idoso, mais experiente, alguns sinais vão aparecendo, tipo esquecimento e problema de visão. Eu esqueci as duas coisas, esqueci o meu óculos, então o problema de visão e o problema de esquecimento. Então esse é um problema de idade já, né? Quero convidar a Marisa a fazer a leitura do texto bíblico, eu não consigo ler o texto sem o óculos. Nós vamos ler João 12, 1 a 8. Firmanda, bom dia. Jesus em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: "Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?" Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: "Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês." Até aqui a palavra. Obrigado, Marisa. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Daqui 2 semanas, praticamente, celebramos o grande acontecimento, a ressurreição de Jesus. Mas para que a ressurreição acontecesse, a morte foi necessária. E morte de cruz, como nós conhecemos, e por isso a Sexta-feira Santa também se torna um dia significativo para nós cristãos. E a narrativa que nós ouvimos é uma narrativa que nos lembra de algumas experiências, alguns episódios que acontecem antes da morte de Jesus. Antes dele ser traído, ser julgado, ser condenado, morto e depois ressuscitado. Aqui ele está em Betânia. Betânia é um povoado, é um lugarejo. O nome Betânia significa casa dos pobres. Interessante esse significado desse nome, Betânia. É um dos significados, existem outros, inclusive casa dos figos. Mas os estudiosos dizem que pelo termo grego, uma mistura com o hebraico da região, dava essa ideia também, casa dos pobres. E nessa narrativa a gente se depara com uma situação em que Maria, uma das integrantes dessa família, que era amiga de Jesus, Maria, Marta e Lázaro, que um pouco antes havia também experimentado a ressurreição, Cristo ressuscitou, ela toma uma ação que aos olhos daqueles que estavam ali presentes chocou profundamente. De maneira positiva e maneira negativa. Aliás, todas as ações, de uma forma, geram em nós algumas reações, às vezes boas e outras nem tanto. No caso de Maria, qual foi a ação dela? Ela foi lá, pegou o perfume mais caro que ela tinha em casa, não é esse que vocês receberam aí, esse não é o mais caro, mas ela tinha lá consigo um perfume caríssimo. Diz o texto que custava 300 denários. Traduzindo para os nossos dias, é o valor de praticamente 1 ano de trabalho, porque naquela época 1 denário era o valor de 1 dia de trabalho. 300, quase praticamente 1 ano. Então, 1 ano de trabalho, 1 ano da sua vida estava ali naquele frasco, estava naquele aroma, estava naquele perfume.
E o que Maria faz com isso? Maria pega lá e ela quebra aquele frasco e unge Jesus. Ela derrama sobre os pés de Jesus, sobre o corpo de Jesus. E mais do que isso, ela não só derrama o perfume, ela não só faz essa ação de perfumar como uma ação profética do que estava por acontecer, porque naquela época também era costume que algumas pessoas, depois de alguns dias de sepultada, o corpo era embalsamado, ou alguns embalsamavam logo em seguida que morria. Maria está antecipando. Ela está antecipando aquilo que iria acontecer depois com Jesus, que alguém ia levar esses aromas. E foi o que aconteceu no primeiro domingo de Páscoa. Quando nós lembramos da narrativa da ressurreição, naquele primeiro domingo de Páscoa, diz que algumas mulheres foram ao túmulo. E o que elas foram fazer no túmulo de Jesus? Elas foram embalsamar, lançar perfumes sobre o corpo de Jesus. Maria faz isso antes. Talvez para nos lembrar e nos dizer o seguinte: se a gente tem que fazer algo de bom, a gente precisa fazer enquanto a pessoa está viva. Depois que falece, depois que morre, flores não vão fazer diferença. Faz diferença aos nossos olhos para quem fica. Quando a gente se impressiona com as coroas, quando a gente olha aquelas flores, a gente fica impressionado. Mas para quem parte não faz diferença nenhuma, se tem ou não tem. Para a família pode fazer, mas para o falecido não. Maria está nos dizendo o seguinte, que temos que aproveitar as oportunidades, e ela estava, como disse, antevendo, ela estava preconizando o que estava por vir, e por isso ela não mediu esforços. Ela deu o seu melhor. Ela expressou com a sua alma feminina algo profundo, amoroso, uma entrega, um gesto que aos olhos de alguns para alguns foi um escândalo esse gesto. Aliás, quando a gente ama, quando a gente tem um amor profundo, quando a gente tem paixão, às vezes nós somos submetidos a gestos quase que escandalosos, que aos olhos de algumas pessoas. Quando a gente ama muito, a gente é capaz de fazer algumas loucuras. Porque o amor não mede esforço. O próprio Evangelho diz que quando a gente ama não há medo, a gente não se restringe, porque o amor nos leva a ações que nos surpreendem. E que surpreende as pessoas que estão à volta. O gesto de Maria, meus queridos, é um gesto de profundo amor por Jesus. Um profundo amor. Como eu disse, algumas reações. Teve uma reação muito forte. Vocês lembram do texto? Quem reagiu fortemente? Quem foi? Judas. Sim, Judas. Aquele que logo depois entregaria Jesus por 30 moedas. Aquele que logo depois iria trair Jesus e entregá-lo aos soldados, aos sacerdotes, aos políticos, ao governante da época. Judas. Judas olha para aquela cena. Ele não enxerga o amor. Ele não enxerga o gesto de uma mulher. Ele não enxerga naquela ação uma expressão profunda desse reconhecimento, desse amor que se traduz em algo valioso. Não, ele não enxerga isso. O que ele enxerga? Ele enxerga um frasco de perfume caro. Judas é o cara que calcula. Judas é aquele cara que vê os números. Judas é aquele que,
quando olha para uma expressão, olha para uma ação, ele fica pensando e calculando quanto isso vai custar. O quanto eu vou ganhar? O quanto eu vou perder? O quanto isso vai trazer para mim benefício? É a mentalidade do cálculo, é a mentalidade daquele que está sempre preocupado com o seu sustento, está sempre preocupado com as coisas que precisam ser retidas, e nós precisamos sim nos preocupar com o sustento, nós precisamos nos preocupar sim com a nossa sustentabilidade. Mas Judas, ele representa um modelo, uma mentalidade de vida que é aquela mentalidade que não consegue enxergar que o amor muitas vezes não tem valor. Ou melhor, não tem preço. Você não pode dimensionar, você não pode calcular, você não pode precificar. Às vezes nós somos parecidos com Judas. Às vezes a gente calcula, a gente está muito preso a cálculos. Maria é de uma outra escola. Maria nos propõe um outro olhar. Maria nos propõe que há momentos em que uma expressão de exagero, uma expressão que foge dos cálculos, precisam nos surpreender. Claro que a gente não vai poder viver todo dia quebrando um frasco de perfume de 300 denários. Até porque não teria suficiente para isso. Mas talvez nós precisamos entender em que momentos da nossa vida nós nos permitimos, em que momento na nossa vida nós extravasamos, em que momento da nossa vida nós permitimos que o amor extravase de uma forma tão pura, tão clara, onde a gente vive aquilo de uma forma profunda, como aquela mulher em relação a Jesus. Ou a gente vive a vida inteira, meus queridos, segurando, retendo, embrutecendo a nossa alma, embrutecendo a nossa mente. São dois estilos, são duas escolas de vida, são duas propostas. Às vezes nos assemelhamos aqui, às vezes ali, mas talvez a pergunta é: o que determina mais o nosso mover, a nossa vida, a nossa existência? Que olhar nós temos para com as pessoas? Que olhar nós temos para com Deus? Que olhar é mais desenvolvido? E o texto nos diz que Judas, ao questionar, ele diz: olha, isso aqui poderia ter sido vendido aos pobres, ter dado aos pobres. E no primeiro momento a gente diz: é isso mesmo, é uma extravagância, você poderia pegar esse valor e distribuir aos pobres. E aí o texto diz: mas Judas não diz isso de coração, Judas não diz isso porque de fato ele está preocupado com os pobres. É retórica, é puro discurso. Na verdade ele é um ladrão. João diz isso, ele é um ladrão, ele desvia. Tanto é que depois, como eu disse, alguns dias depois ele vai entregar Jesus por 30 moedas. Ele vende o seu mestre, ele entrega o seu mestre, aquele que ele seguia, aquele que caminhou com aquele, ele é capaz de entregar por 30 moedas. Infelizmente tem pessoas que por dinheiro fazem coisas absurdas, que parece que com os nossos olhos nos parecem absurdas, impossíveis em certas situações da vida, mas se surgem outras situações de vidas, as pessoas se agarram no mamão, se agarram no dinheiro e traem as pessoas por causa do dinheiro. Vida e as heranças, a luta que acontece em muitas famílias, divisões por causa de herança. Quando os pais, os donos viviam, estava tudo maravilha, almoçavam domingo, viviam juntos, riam juntos, comiam juntos, passeavam juntos, faleceu, vem a divisão de herança, não podem mais se ver. Ficam gladiando. Mamão, escravizando, prendendo,
cálculo. Já não é mais a vida, é quanto eu vou ganhar. Quanto vale a minha parte. Judas representa esse modelo de vida. A pergunta é, nós queremos esse modelo de vida? Nós queremos viver nessa forma? Porque a forma de Judas, que ele termina a vida, é trágica. Muito trágica. Porque quando a gente se prende a essas coisas, é trágico. A gente perde a beleza do amor, a gente perde a beleza da exuberância, a gente perde o perfume da vida, a gente perde o sabor de viver. As coisas ficam cinzentas, as coisas ficam pesadas, o coração endurece e a nossa alma perde esse aroma. Mas Maria não se propõe a isso. Ela não faz daquela ação um discurso barato, porque o discurso de Judas é barato. Aliás, muita gente usa-se o discurso do pobre, mas é discurso. Vamos ver agora nessa época da eleição. De novo volta os discursos dos pobres. São colocados nas vitrines, nas propagandas eleitorais. Termina as eleições, esse povo é esquecido. A saúde não muda, a educação não muda, o saneamento não muda, a miséria aumenta. Discursos que não fecham, discursos que é aquele ditado popular, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E como isso é sistêmico, não é só individual, ele é sistêmico. Há um sistema que diz isso, há um sistema que nos inculca esse modelo de vida. Por isso a gente não acredita muito, porque nós sabemos que aquilo que é dito muitas vezes não é vivido. Não há coerência. Só que de alguma forma nós precisamos quebrar essa lógica, esse sistema. E principalmente nós como cristãos que temos uma proposta, nós temos um evangelho. Nós temos esse evangelho que é Jesus Cristo. Nós temos um modelo de vida. Nós temos uma mensagem transformadora. Nós temos uma mensagem de esperança. Nós temos uma mensagem pela vida. Nós temos um Deus que é pela vida. E quando Jesus dá uma resposta para Judas, dizendo, olha, os pobres vocês sempre terão, alguns possam pensar, não, então Jesus não está valorizando os pobres. Não é isso, porque se a gente olhar atentamente, o ministério todo de Jesus foi com pessoas fragilizadas, pessoas vulneráveis. Eram os doentes, eram os esquecidos, eram os excluídos, eram as prostitutas, era gente ralé, era gente que não sentava nos melhores lugares, era gente que não ocupava cargos de decisões. Jesus andava com essas pessoas, celebrava com essas pessoas, comia com essas pessoas. Então a gente não pode dizer que Jesus não se importava com os mais fragilizados, os mais vulneráveis, os pobres. Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte: nesse momento, o que essa mulher está fazendo é um gesto tão extravagante que ela está dando a mim o que nenhum de vocês está oferecendo. Ela está oferecendo o melhor dela, porque ela sabe que o momento, o tempo que ela tem comigo é curto. Ela quer aproveitar, ela quer dizer o quanto ela me ama. É isso que Jesus está dizendo. E os pobres estão aí para quê? Para vocês cuidar deles. Vocês sempre terão eles.
Vocês precisam olhar para essa realidade da miséria e da pobreza. Olhem, não esqueçam. Não podemos esquecer dessa realidade, meus queridos. Se a gente tem certos privilégios, se a gente tem certas possibilidades boas da vida, essas coisas não é para fazer acúmulo, mas é para abençoar. É para ajudar. É para repartir. É para dar condições a outros também a viver um pouco melhor. É uma tarefa pessoal, é uma tarefa individual? Sim, mas não só, ela é coletiva. Ela precisa também de políticas públicas, ela precisa de que nós lutemos por ações de dignidade. Eu fiz o mestrado em Psicologia Social Comunitária e o olhar da Psicologia Social Comunitária é este. Não é um assistencialismo, não é só dar uma cesta básica, isso é fácil. Isso qualquer um de nós pode fazer, mas é mais do que dar cesta básica, é mais do que alimentar no momento de fome. Sim, cesta básica faz diferença? Faz. Mas ajudar e olhar para a pobreza, para os mais vulneráveis, significa também dar oportunidade. É lutar por equidade. É lutar por justiça. É lutar para que as pessoas possam viver melhor. Não só para alguns. É estar do lado de ações que dão dignidade para a vida. Seja na educação, seja na saúde, seja no saneamento, seja na alimentação. E como igreja nós temos um papel muito importante. Pois nós só pregamos uma mensagem, nós precisamos viver essa mensagem. E viver essa mensagem significa um olhar para os mais vulneráveis. A igreja que não olha para os mais vulneráveis, ela não tem o que falar para o mundo. Ela só tem algo para falar para o mundo se ela consegue ser solidária, compassiva, se ela consegue ouvir o clamor, se ela consegue ter um coração como o de Maria, não como o de Judas que calcula, mas como o de Maria que partilha. Com quem você mais se identifica? Com Maria ou com Judas? Qual tem sido o tom da sua vida? O de Judas ou o de Maria? Como igreja, temos sido mais parecidos com Judas ou com Maria? Jesus está na casa. Jesus está entre nós. E a nossa resposta diz muito sobre a forma como nós acolhemos aquele que é o Senhor da nossa vida. Pensemos sobre isso. E nos deixemos ser transformados. Transformar o nosso olhar, o nosso coração, humanizar as nossas relações. Tornar-se uma igreja acolhedora, não só no momento de culto, mas que acolhe todos. E acolher todos significa que para alguns não é só um abraço, algo mais precisa ser oferecido. Que a gente saiba discernir isso, viver isso e ser parecido com Maria. Pelo menos é a minha oração. Que Deus abençoe. Amém.